Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós daremos início à nossa escola dominical. Eu farei uma oração para começarmos. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esse dia, rogando ao Senhor, ó Deus, que continue a nos sustentar por meio da tua palavra, orienta-nos, fortalece-nos, abençoa-nos, ó Deus, dirige as nossas vidas, ó Pai. Que o ensinamento da tua palavra fique guardado no nosso coração, a fim de colocarmos em prática, sermos edificados e glorificarmos ao Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, conforme o reverendo anunciou na semana passada, nós começaremos uma nova série de estudos da nossa escola dominical. Usaremos como base este livro do James Packer, Redescobrindo a Redescoberta da Santidade, aliás. E o tema, o assunto que nós vamos tratar é santidade. É um tema muito abrangente, um tema importante para a nossa vida, para a vida da igreja. Certamente teremos aulas muito edificantes. Então, hoje eu farei uma introdução no assunto. Continuarei na semana que vem. A primeira parte do nosso estudo tem a ver com a definição e a importância da santidade. Esse tema, ele, como o próprio Riley, aliás, o próprio Packer vai definir no seu livro, é um tema que pode estar ultrapassado para muitos, ou muitos desconhecem, ou têm um conhecimento bem raso acerca dele. Então é preciso que nós o estudemos à luz da palavra do Senhor e pensemos também, avaliemos a nossa vida de santificação diante do nosso Deus. É importante nós pensarmos acerca do entendimento da santidade ao longo da história, começando pelos hebreus. Eles foram chamados por Deus, foram separados por Deus, e é interessante que a santidade, a santificação do povo hebreu, no Antigo Testamento, ela tinha o propósito de glorificar a Deus e de ser luz aos gentios. Mas o judeu, via de regra, ele entendeu essa santificação, essa separação do mundo de uma maneira diferente. Eles entenderam como um nacionalismo, como um fechar-se para o mundo, inclusive para o mundo gentílico. E isso vai ter desdobramentos, inclusive na obra missionária lá em Atos, que o Senhor vai mostrar para Pedro que ele deveria, evangelizar gentios. Há um conflito em Jerusalém com relação a circuncidar ou não aquele que era cristão, e gerou o primeiro concílio de Jerusalém, porque tinha a ver também com essa separação, judeus e gentios. Várias passagens do Novo Testamento, Paulo vai trabalhar essa teologia de que não há mais judeus nem gentios diante do Senhor. Enfim, o entendimento de separação do mundo, de santificação do judeu, tinha este equívoco de entender que nós somos o povo de Deus e o restante deve ficar de fora. Havia até aquela comunidade de Qumran que se separou mesmo do mundo, em seu ascetismo, uma filosofia de vida distante do mundo, e que os levou a colaborarem, com manuscritos, com cópias de manuscritos. Porém, uma vida assim não é uma vida de santidade na definição do que ela deve ser. Se nós olharmos, aí avançando bastante na história, nós vamos ver que os movimentos monásticos, monastérios, surgem dessa ideia. Há um mundo que está se distanciando cada vez mais de Deus, então decidem se fechar em locais para adoração, para oração, para uma busca de santificação. Mas como nós veremos na introdução hoje, a santificação ela tem a sua importância, digamos, numa vida de comunhão com Deus em momentos particulares, mas ela é vivida neste mundo. Ela é praticada
ela é evidenciada no nosso viver. Ser santo é ser separado para Deus, uma definição que nós vamos explorar daqui a pouco, mas ela é uma vida de santidade neste mundo, onde nós estivermos. Então essa ideia de ir se enclausurar é uma ideia equivocada acerca da santidade. Alguns tinham atos de separar-se de tal maneira que ficavam bem reclusos do mundo mesmo, porque buscavam santidade. Como nós veremos ao longo desses estudos sobre santidade, a separação do mundo, ela pode simplesmente não te conduzir mais à santidade, mas à alienação e a um viver que na verdade não reflete um viver santo, mas apenas alienado do mundo. E Deus não nos chamou para isso. A santificação, ela tem essa definição de ser separado. Inclusive é um substantivo, que um verbo, aliás, que significa santificar, é tornar santo, tornar separado, tornar consagrado para Deus. E aí é no sentido de viver uma vida de serviço a Deus, uma vida de devoção a Deus, imitando ao Senhor, buscando ao Senhor. Então, esse sentido de separação, muitos entenderam ele como algo literal. Só que é viver neste mundo, separado deste mundo, porém, neste mundo. É o que Jesus orou na oração sacerdotal. Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas santifica-os na tua palavra. Quando nós pensamos em santificação, nós devemos nos lembrar que a santificação, ela provém do Senhor. Ela começa em Deus, é claro. Salmo 96, verso 9, diz para nós o seguinte: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Êxodo 28, diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. As instruções para a vestimenta sacerdotal. A santidade é uma ação de Deus por meio do seu Espírito Santo na vida do crente. A santidade, ela provém de um Deus que é santo. É interessante, irmãos, pensarmos na maneira que Deus trabalha a santificação, por exemplo, no Antigo Testamento. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver ali que os objetos eram consagrados, as ofertas que deveriam ser levadas pelo povo eram santificadas ao Senhor, consagradas ao Senhor. Tudo aquilo, logicamente, era para apontar para Cristo. Mas Deus, ele vai determinar para o seu povo que aquilo que eles deveriam oferecer a ele deveria ser santo. E eles também deveriam ser santos. Sede santos porque eu sou santo. Eles deveriam buscar uma santificação de vida. E é interessante que o culto, ele trazia esse aspecto de objetos, ou não só o culto, mas a adoração do povo, as ofertas que eram levadas, os utensílios que eram usados no templo. Claro que tudo isso se cumpriu em Cristo, mas o princípio de santificar, ele continua, obviamente, sobre a nossa vida. Então a santificação, ela é uma obra de Deus. Ela
provém da nossa união com Cristo. A união com Cristo, ela é fundamental para a nossa santificação. E nós estamos unidos a Cristo, o Santo, e por isso nós temos condições de buscarmos essa santificação em nossa vida. É claro que a santificação ela é imperfeita nessa vida. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo que trata sobre santificação, diz que nós somos santificados, o homem inteiro é santificado, porém é imperfeito nessa vida. Porque em cada parte de nós ainda reside corrupção, isso é fato. Então a santificação, ela depende do Senhor, depende da nossa união com Cristo, e ela será na nossa vida um continuar progressivamente da separação para o Senhor, vivendo neste mundo, não alienado deste mundo. Parker, Riley, vai dizer no seu livro que a santificação é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo seu Espírito Santo, quando ele a chama para ser um crente verdadeiro, colocando um novo princípio em seu coração e tornando-a piedosa na vida prática. Então, na vida prática, uma vida de piedade. Não tem como, subtrai muito de uma vida de santidade aquele que não vive, por exemplo, em sociedade, no mundo. Porque é aqui que é no mundo que vamos exercitar a piedade, a prática da piedade. É impossível que alguém de fato cresça em santificação se ele simplesmente se isolar em uma caverna, se ele se isolar em um mosteiro, como já fizeram no passado, e as evidências mostram que a santificação, conforme ela deve ser, não foi como esperavam. Meus irmãos, a importância da santificação na nossa vida é porque nós somos crentes. E nós devemos ser santos, porque o nosso Senhor é santo e nos chama para essa vida de santidade. Agora, a santificação ela tem alguns inimigos, nós precisamos mencioná-los aqui. São aqueles 3 inimigos clássicos que você já deve ter ouvido em algum outro estudo. Nós temos os desejos carnais como inimigo da santificação, o diabo e as tentações deste mundo caído. Bom, eu comecei pelos desejos carnais porque é o nosso pior inimigo. Nós mesmos somos os piores inimigos que temos em relação à nossa vida cristã e pensando aqui na nossa santificação. Porque nós lutamos contra nós mesmos quando nós sucumbimos aos nossos desejos carnais. É por isso que nós carecemos do Senhor, do sustento que Ele nos dá por meio da nossa união com Cristo, por meio da obra do Espírito Santo em nosso coração. Aqueles que estão unidos em Cristo receberam todos os benefícios da salvação. O Espírito Santo habita neles e eles estão assim capacitados, ou em outras palavras, eles estão sendo fortalecidos dia a dia para se tornarem, para serem cada vez mais santos. O Parker vai mencionar algumas definições que o Riley traz sobre santificação, que ele vai dizer o seguinte, que a santificação ela é o hábito de se buscar uma somente com Deus, ter o mesmo pensamento, concordar com aquilo que o Senhor propõe, né, para nós na sua palavra. Um homem santo se esforçará para evitar cada pecado conhecido. Um homem santo se esforçará por ser como o Senhor Jesus. Um homem santo buscará o fruto do Espírito. Um homem santo buscará temperança e autonegação. Buscará praticar a caridade, a fraternidade, a misericórdia e a bondade. Buscará pureza de coração.
buscar a humildade, buscar a fidelidade. E aí, por fim, ele diz assim: um homem santo encherá sua mente com coisas espirituais, coisas lá do alto. Ele buscará viver como alguém cujos tesouros estão no céu e cuja permanência nessa terra é vista apenas como de um peregrino que viaja para casa. Sua maior fonte de prazer está na comunhão com Deus, por meio da oração, da leitura da palavra e da reunião do seu povo. Ele dará valor a cada coisa, lugar e relacionamento, uma vez que esses fatores o trazem mais para perto de Deus. Então, o que ele está tratando aqui, eu quero destacar o fato de buscar uma vida cujos tesouros estão no céu. Um dos problemas, irmãos, pelos quais nós não pensamos muito em santificação ou não buscamos um viver santo a cada dia mais, eu penso que é porque nós estamos com os olhos nos tesouros desta terra. Nós estamos pensando nos prazeres desta vida. E nós desprezamos comunhão com Deus. Não só no particular, mas no público também. Quando nós dispensamos os meios de graça, oração, leitura da palavra, reunião do povo de Deus, culto. A nossa santificação, ela fica comprometida quando nós deixamos esses aspectos. Quando o nosso pensamento não está em Deus, não está nas coisas do alto. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, eu penso que aquilo que está ocupando o nosso pensamento, muitas vezes não é aquilo que deveria em relação à nossa vida com Deus. E é interessante essa lista de definições que Riley traz sobre a santificação. Ele sempre vai colocar o buscar. Porque, como nós acabamos de afirmar, nós estamos em um progresso de santificação. E tem um texto que é chave, que é Colossenses capítulo 3, que nos fala o seguinte: nós já somos santos, mas nós ainda estamos em santificação. E a santificação, o progresso da nossa santificação, ela tem a ver com as nossas atitudes, com a nossa prática de vida, no nosso dia a dia. E aí nós temos um outro problema, que nós olhamos para a santificação muitas vezes com aquela ideia de um monge, aquela ideia dos séculos passados, de alguém zen, alguém que fica a sós com Deus. Não que ficar a sós com Deus não faça parte, faz. Mas nós precisamos pensar na santificação também em aspectos práticos. Veja Colossenses capítulo 3, o verso 1 primeiro até o verso 5. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso é santificação definitiva. Somos santos, santificados, porque nós estamos unidos a Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Isso é santificação progressiva. A lista não é final, não é exaustiva, claro, são exemplos, mas fazei morrer
é nós. É nossa ação no processo, no progresso de santificação. Então é por isso que a santificação ela não é algo isolado deste mundo. Não, ela é vivida neste mundo, nos seus relacionamentos. Ela é um processo parecido com uma escola. Você entra na escola, você vai aprender, vai chegar a um nível de conhecimento, e se você quiser um nível maior, você vai estudar mais e mais e mais. E você vai encontrar os grandes mestres, os grandes professores, estudiosos. Eles estão sempre na escola, aprendendo. Só que a nossa escola ela é diferente. Ela é a escola da vida, uma escola que não termina. A gente sempre brinca, né, que a escola dominical, por exemplo, ela não tem formatura, porque é uma escola que não acaba. Nós sempre temos o que aprender com a palavra do Senhor. Então a santificação, ela é esse progresso contínuo que vai terminar quando nós estivermos com o Senhor, ou pela morte, ou pela volta dele. Porque aí sim, quando nós morrermos, quando o Senhor Jesus voltar, melhor dizendo, nós seremos plenamente, perfeitamente santos. Mas ainda não chegamos lá. A santificação ela tem a ver com a nossa experiência de vida. Fazei, pois, morrer. Como que você faz morrer todas essas coisas na sua vida? Não é fechando no seu quarto e ficando ali 24 horas por dia. Não é você deixando a internet. Não é você deixando de ir para uma escola secular, para o seu trabalho. Não é assim que você experimenta santidade de vida. Você experimenta santidade de vida vivendo os relacionamentos, estudando, trabalhando, lutando contra as tentações, na internet, nas redes sociais, nos seus relacionamentos familiares. Santificação é experiencial, experiência na vida do crente. E algo que é fundamental de se lembrar que Jesus Cristo está conosco o tempo inteiro nesta santificação. Nós não fomos deixados, largados para buscar essa santificação. O Senhor Jesus Cristo ele está conosco, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor. E nós vamos desenvolver, cada um vai desenvolver o seu progresso em santidade. E aí alguns vão desenvolver mais, outros vão desenvolver menos. Em muitos aspectos essa diferença se dá pela qualidade da comunhão com Cristo que cada um tem. Como se mantém essa qualidade de comunhão com Cristo? Muitas pessoas, elas vêm a Cristo e elas querem viver o mínimo com Cristo. Elas serão pouco santificadas nessa vida. Agora, aqueles que sempre desejam mais, aqueles que estão buscando mais ao Senhor cotidianamente, aqueles que buscam essa comunhão, fazem uso dos meios de graça, certamente eles terão crescimento exponencial nessa vida de santificação. Terão altos e baixos, como qualquer um, terão suas dificuldades, mas eles crescerão em santidade. E esse é o objetivo. Esse crescimento em santidade para que nós sejamos maduros na fé, para que nós sejamos relevantes, influência nesse mundo, para que a nossa santidade diante do Senhor seja refletida neste mundo, glorifique ao Senhor e testemunhe aos homens. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ele fala que vos abstenhais da prostituição. Está um sentido prático aqui em relação à lascívia, à prostituição.
sobre o uso do corpo, mas a ideia é importante. A vontade de Deus é a nossa santificação, que nós sejamos santos em todas as áreas da nossa vida. E o verso 7 diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus, ele nos chamou para esse viver santo, para um viver em pureza diante dele. Isso em todas as áreas, com o nosso corpo, com o nosso agir, com o nosso falar, em todos os aspectos da nossa vida. Domingo eu preguei sobre o Salmo 15, e a pergunta de Davi: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte? Fala de um viver santo, de um caráter santo. Você lê o Salmo 15 e você vai perceber isso. Não é o que fazer para ser salvo, porque senão seriam as obras que nos salvam. A gente sabe que não são as obras que nos salvam. Mas as respostas do Salmo 15 apontam para o modo de vida daquele que é salvo. Isso tem a ver com santificação. Isso tem a ver com santidade de vida. Isso tem a ver com o nosso procedimento diário. Vamos lá em João 17, que é a oração de Jesus. Evangelho de João 17. Aliás, eu vou começar do verso 15, que eu já citei aqui. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E logo em seguida, veja o verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então esse povo santo é enviado ao mundo. Esse povo santo é santificado na verdade. E a verdade é a palavra. Então, irmãos, veja, nós vamos perecer em santificação se nós não estivermos alicerçados na palavra. E como o Packer alerta neste livro aqui, a santificação virou um assunto banalizado nos nossos dias. Quando ele escreveu este livro a primeira vez, foi em 1992. Certamente naquela época estávamos em uma condição geral de sociedade menos pior do que hoje. E nós precisamos pensar que se a igreja naquela época já não estava pensando em santificação, talvez agora em alguns aspectos esteja pior. Só que nós não podemos nos acomodar a essa questão. Nós precisamos pensar, viver e buscar uma vida de santificação. Nós precisamos, irmãos, almejar isso dia a dia para a nossa vida. Porque a santificação, como nós falamos aqui, ela tem a ver com a nossa união com Cristo, com a obra do Espírito Santo na nossa vida, porque nós pertencemos a Cristo. Se nós não pensarmos em santificação, se nós não buscarmos viver santificação, se nós não pensamos em crescer em santidade, algo de muito grave e errado está acontecendo conosco. Pode ser que nós estejamos tão vislumbrados com as coisas deste mundo que este tema tem passado batido em nossas orações, na nossa prática de vida diária, nas nossas conversações, no nosso viver. Só que isso não pode acontecer com o crente. A santificação é um tema importantíssimo. O viver uma vida santa é importantíssimo, porque ela parte de Deus. Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, que nos fala disso. 1 Pedro 1,
16. Verso 15 primeiro, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos com todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santos. Perdão. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. E essa referência que Pedro está tirando é de onde? Levítico capítulo 11. Vamos para lá. Levítico capítulo 11, verso 44. Diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis, sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que arrastam sobre a terra. É naquele momento em Levítico, Deus especifica quais os animais poderiam comer e os que não poderiam se comer. E aí, mais uma vez, no verso 45, eu sou o Senhor que vos faz subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, mais uma vez, nós estamos fundamentados, alicerçados na santidade de Deus. E é por isso que nós devemos buscar uma vida santa. Como que é essa vida santa? É se retirando do mundo? Não. É vivendo no mundo. Porém, com os olhos fitos no Senhor. É sabendo que, se nós somos crentes, Ele habita em nós. E nós estamos num progresso. Nós já somos santos, mas imperfeitos por causa dos nossos pecados. E estamos, então, em progresso de santificação. E temos os meios de graça disponíveis para uma vida santificada, separada para Deus, mas vivida neste mundo. Eu sei que é uma das coisas mais difíceis para muitos de entender. Esse viver no mundo sem se contaminar com o mundo, ser influência no mundo e ainda ser santo. Mas é para isso que nós fomos chamados. E é o Senhor quem nos capacita, nos sustenta e nos conduz nessa vida de santidade e piedade diante dele. E eu quero lançar um desafio para você, antes de nós encerrarmos esta introdução. Semana que vem eu continuarei no primeiro capítulo a importância da santidade, e aí eu vou trabalhar os aspectos da santidade no nosso coração, no nosso temperamento, na nossa humanidade, nos nossos relacionamentos e como que nós relacionamos ela ao nosso evangelismo, a nossa vida na igreja, a nossa vida no mundo. Semana que vem nós continuamos trabalhando todos esses aspectos, mas eu quero lançar um desafio para você agora. Nós vamos caminhar nos próximos meses neste assunto. Temos muita coisa para pensar e conversar. Eu queria que você avaliasse a sua vida diante de Deus. Isso é um exercício para você pensar neste assunto da santidade. E faça uma análise desde o começo da sua caminhada cristã. Desde quando você se tornou um cristão até agora. Eu quero que você observe o progresso. Se você achar melhor, escreva. Se não, só pense mesmo. Pense sobre santificação na sua vida. Como que você tem vivido isso ao longo da sua caminhada? E como que você avalia se você está progredindo, se você está estagnado, se você está retrocedendo? E que você rogue ao Senhor diante desse diagnóstico, seja qual ele for. Se você estiver progredindo, rogue ao Senhor para que continue a te sustentar e dar progresso na santificação. Se você está estagnado, ou se você está regredindo, retrocedendo, que você também rogue ao Senhor a tua misericórdia, para que abra os seus olhos, para que você foque naquilo que precisa focar. Busque uma vida de santidade, de piedade, por meio da sua palavra, da oração, da igreja, da vida na igreja, na comunhão dos santos. E que você busque este crescimento nos seus relacionamentos, na sua vida diária,
E o Senhor certamente, o Espírito que habita em você, o Espírito Santo de Deus, certamente vai trabalhar na sua vida, vai conduzir a sua vida em uma vida de santificação. Mas que você não se esqueça daquilo que você precisa fazer, como diz Colossenses. Fazei, pois, você, com a ajuda de Deus, com o sustento de Deus, você caminhará em uma vida de santificação, crescimento em santidade. Como o texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses, a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha uma vida santificada diante dele. Que você não queira menos que isso para a sua vida, mas nós precisamos parar e avaliar como está a nossa caminhada de santificação, de santidade diante de Deus. Quero orar com você para encerrar esta primeira aula sobre santidade. Santo Deus e Pai, Santíssimo Deus, nós estamos diante da presença do Senhor, que é um Deus santo, puro, perfeito. E o Senhor nos chamou, privilégio esse, para sermos santos, consagrados ao Senhor, separados para o Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque nós mesmo impuros, imperfeitos, manchados, maculados pelo pecado, o Senhor nos trata, nos resgata, nos limpa e nos coloca no caminho de santidade e nos une a Cristo pela salvação, nos foi dada na cruz, e nós já somos santos, como a tua palavra diz, mas nós estamos num progresso de santificação. Que o teu Espírito Santo continue a trabalhar em cada um de nós. E, ó Deus, não nos deixe esquecer a santificação como uma área fundamental da nossa vida. Ela é importante para o nosso crescimento na fé, mas também, ó Deus, para fazermos conhecidos os teus feitos na terra, para que também, ó Deus, este mundo seja iluminado pelos teus servos santificados. Ó Deus, que o Senhor conduza a cada um dos meus irmãos na sua vida diária, uma vida de santificação, de separação para o Senhor, que aponta para a glória do Senhor, que testemunha sobre o Senhor, que visa a tua glória, Deus. Que sejamos sinceros na nossa avaliação da nossa vida de santidade e piedade diante do Senhor. E rogamos ao Senhor que corrija os nossos passos. Corrija a nossa vida, ó Deus, para que de fato sejamos santos e busquemos essa santificação para a nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso viver diário, ó Deus. Que assim o Senhor sustente a tua igreja e que o Senhor santifique dia após dia o teu povo. Em Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. E que por meio desses estudos da palavra, estudos sobre o assunto da santidade, você busque mais santidade para a sua vida. Que eles contribuam para isso. Deus os abençoe, um bom domingo a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.